Like no conteúdo, comente, compartilhe, manda para os amigos, espalha pela internet. Vamos divulgar o canal para a gente chegar mais longe. É assim que a gente vai furar as bolhas e alcançar mais pessoas, mais progressistas, para que a gente possa continuar a nossa luta por aqui. E olha, gente, o Haddad, nosso ministro da Fazenda, ele revelou o tamanho do rombo deixado por Bolsonaro. O Haddad mostrou qual é o verdadeiro rombo deixado pela indigestão, pelo desgoverno Bolsonaro. É um rombo gigantesco que o governo Lula está tendo que lidar. O governo Lula está tendo que resolver esse rombo. Quando vier essa historinha de superávit no desgoverno Bolsonaro, já saiba que isso é uma falácia. Não teve superávit algum. Bolsonaro deixou o tanque vazio. Esse é até um termo que o próprio Bozo falou, soltou durante a campanha. Ele deixou bem claro que, se não fosse reeleito, queria deixar o tanque vazio para o Lula se virar. E assim foi feito. O Lula assumiu no início de 2023 a presidência da República com um abacaxi gigante para descascar. É um rombo que ainda não foi totalmente solucionado. A competência de Lula, a competência de Haddad, claro, que está fazendo essa situação ser amenizada. Estamos na metade, chegando na metade do segundo ano de governo Lula, e as coisas estão melhorando gradativamente. E eu acredito que os 2 últimos anos desse terceiro mandato do Lula é que a coisa vai deslanchar de vez. Se já melhorou muito, vai vir muita coisa boa por aí a partir do ano que vem. Quando a gente tiver aquela carniça do Campos Neto saindo do Banco Central, isso vai dar uma destravada, vai dar uma situação de muito avanço para a economia nacional. E claro que o trabalho do Haddad está sendo muito bem feito, juntamente com a sua equipe, para fazer o Brasil andar, voltar a crescer, mesmo com tanta coisa contra. Imagina só, você governar com Campos Neto no Banco Central, com Pacheco no Senado, com Lira na Câmara, com essa oposição que não é oposição, que é uma turma que faz de tudo para derrubar o governo, não importa se precisa cometer crime, se vai mentir, se vai inventar, o que importa para eles é tentar desestabilizar o governo. E mesmo assim, o Lula está conseguindo tirar de letra toda essa situação complicada que ele está encarando. O cenário internacional continua complicado. Você sabe que o Bolsonaro usa muito essa questão de guerra, pandemia, para justificar a economia do país que afundou enquanto ele estava na presidência. O cenário continua o mesmo. O Lula governa enquanto lá fora a confusão tá pesada, o bicho tá pegando. Mas aqui no Brasil a gente está protegido por ter presidente da República, coisa que a gente ficou sem desde 2016, quando deram um golpe na Dilma, até agora em 2023, quando o Lula enfim voltou para a presidência, e aí a gente voltou a ter alguém sentado naquela cadeira. Nesse meio tempo aí, ficamos órfãos de presidente da República. Enquanto o vampirão estava lá e o carnicento Bolsonaro estava na cadeira de presidente, nós não tínhamos alguém para nos representar. Era simplesmente um despresidente, era um desgoverno. E não é fácil reconstruir o país depois da terra arrasada deixada por Bolsonaro. Não é fácil. E o Haddad vai falar o rombo que foi deixado exatamente, o tamanho do buraco, o tamanho da tranqueira que foi deixada para o governo Lula arrumar. Vamos ouvir o nosso ministro da Economia falando. Eu acho importante, na presença da indústria, relatar o que aconteceu entre 2022 e 2023. O projeto de lei orçamentária elaborado em 2022 para 2023, ele já previa um déficit de 63 bilhões de reais. Explícito. Está na peça encaminhada ao Congresso Nacional. Só que, além dos 63 bilhões de déficit primário declarado pelo governo anterior, a rubrica do Bolsa Família estava a descoberto em mais 60 bilhões de reais. Ou seja, nós íamos ter que inaugurar o governo cortando benefícios sociais
lembrando que, à época, os dois candidatos defenderam a manutenção da transferência de renda naquele patamar. Isso já dá alguma coisa acima de 120 bilhões de reais. Nós tivemos um calote de precatórios, tanto em 2022 quanto na peça orçamentária de 2023, somados, superam 90 bilhões de reais. Então, nós estamos falando em alguma coisa já na casa de 230 bilhões de reais. E nós tivemos que indenizar os governos de Estado pela irresponsabilidade de tomar o ICMS sobre combustíveis durante o processo eleitoral. Ou seja, nós herdamos um problema da ordem de quase 300 bilhões de reais em valores atualizados. É isso que o senhor herdou e é isso que nós estamos tentando administrar como uma das pautas da área econômica. E é uma pauta fundamental, colocar ordem na bagunça que foi herdada nesse período. O que está acontecendo paulatinamente, e nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Esse ano vai ser infinitamente melhor do que o ano anterior, e assim sucessivamente. Imagina você assumir um governo com um rombo de 300 bilhões de reais. Esse é o tamanho da bomba que caiu no colo de Lula. E ele desarmou essa bomba. Foi lá, cortou o fio certo. O Brasil teve um 2023 economicamente muito, muito melhor do que qualquer ano de desgoverno Bolsonaro. Está tendo um 2024 bom também, com expectativa de ser melhor do que 2023. E, como eu já falei, acredito que 2025 e 2026 é quando a coisa vai deslanchar de vez. Principalmente contando com esse fato que é muito importante, a saída de Campos Neto do Banco Central. Esse sujeito é um peso morto que impede a economia de avançar ainda mais. O Brasil tem crescido, o PIB cresceu em 2023, vai crescer mais em 2024, mas poderia ter crescido muito mais, se não fosse o Banco Central trabalhando contra o país, trabalhando contra a nossa economia, segurando, tentando barrar o avanço do país. Você tem que lutar contra vários inimigos que estão ali ao seu lado. É um presidente da Câmara como Arthur Lira, que atravanca qualquer proposta que seja para melhorar o Brasil. É um Pacheco no Senado que quer volta de quinquênio de juízes, que geraria um rombo num ano de quase 50 bilhões. É o Campos Neto segurando a taxa básica de juros nas alturas, ou então diminuindo muito devagar, não sendo justificável essa atitude, pois a inflação está controlada, o país está crescendo com inflação dentro da meta. Você tem que lidar com todos esses inimigos e pegando um rombo de 300 bilhões de reais, como o Haddad exemplificou muito bem, calote no Bolsa Família que o Bolsonaro deu, o ICMS que foi cortado de forma eleitoreira, com a única intenção de ganhar a eleição e mesmo assim perdeu. Você tem o calote nos precatórios. Precatório, muita gente não sabe o que é essa palavra estranha, e é muito estranha mesmo, precatório, não sei nem qual é a origem dessa palavra, mas enfim, precatório é uma dívida do Estado que já foi transitada em julgado, já foi o Estado condenado a pagar e não cabe mais recurso, ou seja, tem que pagar, tem que pagar. E você entra nessa fila, que é uma fila para receber, que às vezes demora muito tempo. E quando chega a hora de você receber, vem o governo Bolsonaro e dá um calote. E fala: "Não, você não vai receber agora não. Você vai receber daqui 3 anos um pedacinho, vai receber parcelado". Imagina a tristeza de alguém que entrou na justiça contra o Estado, demorou 10, 15, 20, 30 anos para receber uma decisão favorável da justiça. Consegue essa decisão e na hora de receber o seu dinheiro, que é justo, que é seu direito, o Bolsonaro dá um calote. Foi o que aconteceu, gente. Foi o que aconteceu e aí o governo Lula está corrigindo. Chegou e resolveu
pagar esses precatórios que o Bolsonaro tinha dado calote, tinha dado golpe nas pessoas, passado a perna em quem tinha seu dinheiro para receber via precatórios. Tudo isso são bombas que o Lula teve que desarmar, já de cara, no primeiro ano de governo. Não teve tempo não. Ou desarmava, ou o país parava, ou o país afundava. E ele, mais uma vez, mostrando a sua maestria como líder, como gestor, um exímio político que ele é, conseguiu desarmar todas essas bombas e o Brasil cresceu. O Brasil diminuiu a taxa de desemprego, que continua caindo, o desemprego está caindo, controlou a inflação, que está dentro da meta, fez o PIB voltar a crescer e o Brasil caminha bem, apesar de tudo isso. Imagina, gente, se não tivéssemos esses inimigos internos como Arthur Lira, Pacheco, Campos Neto e tantos outros. Se não tivéssemos essa extrema-direita que está aí para atrapalhar, não é uma oposição que combate os erros do governo, que expõe as falhas, não. É uma extrema-direita que está aí para derrubar o governo a todo custo. Se precisar cometer crime para isso, eles cometem, sem nenhuma cerimônia. Isso não é oposição, gente. Isso é um bando, isso é uma gangue. Jamais pode ser nomeado como oposição. Imagina o voo que o Brasil poderia dar se a gente não tivesse tanta gente puxando para o buraco. Se a gente tivesse uma conjuntura a favor do nosso país, e não somente o governo Lula trabalhando dia e noite para fazer esse país avançar, para colocar de novo o Brasil no rumo do progresso. Imagina os voos que a gente daria sem tanta gente que é inimiga da sua própria pátria. Gente que vai lá fora pedir punição para o seu próprio país. Essa é a nossa oposição atualmente. Vão na Europa, vão nos Estados Unidos pedir embargo, pedir sanção econômica para o seu próprio país. Isso são traidores da pátria. Isso sim, traidores da pátria. Gente lesa pátria, que comete crime de lesa pátria. É isso que eles são. Pois bem, gente, ó, like nesse conteúdo, comente, compartilhe, manda para os amigos, ajude a levar o canal Tony De Vito a mais pessoas e seguimos juntos na luta por um Brasil mais progressista.